sustentabilidade ou não? Neste momento os bancos estão capitalizados. Mas se nós olharmos para o futuro da economia europeia e da economia dos outros países, os 6 mil milhões que restam, eu se fosse decisor, primeiro não é muito dinheiro. Só no BCP o aumento de capital foi de 3,5 mil milhões. E portanto eu se fosse decisor guardava-os para um dia em que, eu espero que não, mas em que possa ser necessário. Porque se nós olharmos para a Europa, se nós olharmos para o sistema financeiro europeu, para as dificuldades com que os bancos por toda a Europa ainda estão, ainda que os nossos estejam capitalizados e sólidos, eu acho que é de prudência, o sistema financeiro gere-se com prudência, não desbaratar meios que são, eu diria que uma almofada muito cómoda para usar num período em que as coisas corram pior. E, portanto, eu preferia não os gastar. Dr. Medina Carreira, e no meio disto tudo, aumenta o tom das críticas à administração da Caixa Geral de Depósitos. Pelo que se lê, está em vias de terminar mandato e ser substituída. Parece que não haverá nenhum administrador que ficará, pelo que se lê. Isso. O próprio Sherman terá dito que não quer continuar. Não sei. Mas antes de ouvirmos a opinião do professor Nogueira Leite, qual é a sua percepção em relação ao funcionamento da Caixa Geral de Depósitos? Não tenho nenhuma percepção. Não? Não, eu sou... Acha que se apagou a Caixa? Não, não se apagou a Caixa. Eu da Caixa tenho ouvido contar histórias do Arco da Velha. Iam lá buscar 500 milhões para jogar na Bolsa e outras coisas que tais. Foram aquelas que eu ouvi dizer. Não, se você esteve lá, sabe isso melhor que eu. Portanto, eu registrei que aquela Caixa era assim uma espécie de um baú onde quem queria ia buscar dinheiro, desde que fosse amigalhar-se lá daquela gente. Esta foi a noção com que eu fiquei. Agora, é assim, não é? A verdade é que creio que há para aí uns devedores de muitos centos de milhões que não estão em condições de pagar. Bem, esta questão poderia ser em tese muito incómoda para mim, mas é cómoda. Primeiro porque ao abrigo do sigilo profissional eu não posso falar sobre operações concretas. Sim. Mas qual é a sua opinião sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos? Eu não posso falar, não devo falar sobre uma gestão da qual fiz parte até há meia dúzia de meses atrás. E portanto seria do ponto de vista da ética profissional. Agora, aquilo que eu disse de que as pessoas são competentes e que são pessoas sérias, isso mantenho absolutamente. Mas o professor Nogueira Leite, quando chegou à Caixa Geral de Depósitos, encontrou uma instituição gerida com rigor e prudência ou não? O que eu lhe diria é que eu não queria qualificar as pessoas que trabalharam lá antes de mim, mas o que eu diria é que é público e notório que a Caixa Geral de Depósitos, como aliás as instituições financeiras por esta Europa fora e em Portugal, têm registado um montante muito significativo de perdas em função das coisas que correram mal no passado. Que isso seja o resultado de operações menos cuidadas, ou que seja o resultado do decorrer da economia e da crise enorme financeira e económica em que estamos, eu tenho uma opinião, mas não a posso dizer. Está a ser politicamente muito correto. Não, aqui está fora da política. Aqui é a minha ética profissional que eu não posso falar. Mas há uma questão que eu tenho que, aproveitando a sua presença, para esclarecer junto dos nossos espectadores, pedindo ao professor Nogueira Leite que explique aquela afirmação que fez há meia dúzia de dias de que tinha sido convidado pelo Primeiro-Ministro para Presidente da Caixa Geral de Depósitos e depois desconvidado uma semana depois. O que é que aconteceu? Exatamente, para nós percebermos. Não sei, eu devo dizer que se fosse hoje não saiu porque não estava à espera que me fizessem essa pergunta, mas é um facto. Fui convidado pelo Primeiro-Ministro e depois o Primeiro-Ministro, uma semana depois, disse-me o Presidente vai ser outro, mas temos aqui um outro lugar para si. E depois não sei o que é que ocorreu. O Primeiro-Ministro com certeza que falou com alguém entre o primeiro convite e o segundo. E como é que o senhor entendeu tudo isso? Na altura? Eu achei que, olha, eu devo-lhe dizer o seguinte, eu em condições normais não teria aceito o segundo convite. Achei que na situação em que está o país, algum serviço cívico, porque enfim, a minha situação profissional andou bastante para trás, algum serviço cívico eu deveria fazer e filo enquanto um conjunto de ações que eu achava que eram fundamentais para uma melhor gestão da Caixa para o futuro estivessem concluídas e foi isso que fui fazer. Eu conheço muita gente que veio para Portugal agora trabalhar porque acha que nestas alturas é que se dá o corpo ao manifesto. Sim, mas porquê é que o senhor acha que foi convidado e desconvidado? Bem, isso tem que perguntar ao Primeiro-Ministro. E o senhor, qual é a explicação que tem para isso? Não é partilhável. Não é partilhável, é confidencial. É pessoal. É pessoal. É imaginável, mas impartilhável. Tá? Sim, mas tínhamos que tentar perceber o que é que realmente tinha acontecido. Não, mas eu acho que são coisas típicas do início de um governo, uma situação difícil, historicamente irrepetível,
Nenhum governo nos últimos 30 anos enfrentou uma situação tão difícil e, portanto, eu devo-lhe dizer que eu olho para o tema com bastante... O quê? Convidar uma pessoa para o Presidente da Caixa de Depósitos e desconvidar uma semana depois? Não, a situação do país é de longe a mais grave. Devo dizer que a pessoa que podia estar mais zangada era eu e não estou. Portanto, era essa a minha pergunta seguinte. Não estou. Não? Porque eu estou sempre a olhar para o futuro e para aquilo que posso fazer a seguir. Não ficou, portanto, zangado? Nada, nem pouco mais ou menos. Muito menos que o Primeiro-Ministro. Nem magoado? Não. Na altura não gostei, mas passou-me ao fim de 8 dias. O professor Nogueira Leite, como é que olha para a execução destas reformas ditas estruturais que acabaram também por nos ser impostas pela Troika e sem as quais nós não conseguimos também chegar a lado nenhum? O que é que acha do andamento com que as reformas têm vindo a ser executadas? Olha, eu penso que tem sido... Eu penso que as questões fundamentais não estão tratadas ainda. Eu acho que aquilo que a Troika queria, o Governo tem sido diligente. E eu acho em concreto que o Secretário de Estado Carlos Moedas tem feito um trabalho notável porque ele tem convencido a Troika, que em função do trabalho feito, que nós estamos a cumprir exatamente aquilo que seria esperado de nós. E acho que os ministros setoriais, muitos têm trabalhado nesse sentido. Mas quando eu falo permanentemente com investidores, e quando falo com investidores, eles continuam aterrorizados com o nosso sistema de justiça, continuam aterrorizados com a nossa burocracia, continuam aterrorizados com estes circuitos de Herodes para Pilatos e de Pilatos para Herodes, que é lidar com a administração pública portuguesa. Portanto, eu acho que houve muito esforço, que o Governo se empenhou, mas que há muitas coisas que não estão resolvidas. Isto não é uma crítica particular a este Governo, porque este fez mais do que todos os outros que o precederam. Agora, o que é facto é que há subsistemas fundamentais da nossa vida coletiva que continuam a ser um impedimento grande para que a economia portuguesa funcione melhor. E qual acha que é o principal impedimento? Eu acho que o sistema de justiça, as pessoas têm que ter confiança na justiça. Os investidores olham para a justiça portuguesa como uma lotaria. Nós temos que demonstrar, isso vai demorar tempo, temos que demonstrar aos estrangeiros e convencer-nos a nós próprios, em primeiro lugar, de que não é assim. E eu não estou a falar sequer da justiça criminal, estou a falar da justiça civil, estou a falar da justiça comercial. E isso é um aspecto que é muito importante e que é referido à cabeça, a seguir à situação periclitante do país, é referido à cabeça por todos como o aspecto fundamental. Quanto às outras, enfim, eu não seria tão entusiasmado quanto o Sr. Ministro da Economia, mas eu concordo com a ideia de que se fizeram mais, pudera, do que em todos os governos anteriores, isso eu não tenho dúvidas. Dr. Medina. Bem, o senhor está cansado de acentuar o ponto da justiça, não é? Porque eu vejo aí a única hipótese, mais ou menos distante, de se poder fazer alguma coisa à economia portuguesa. Porque o problema da economia portuguesa não é dizer, bom, estão aqui a 1.000 milhões, agora a gente empresta. O problema da economia portuguesa é que é preciso que alguém invista. E ninguém investe em Portugal. Esta ideia muito otimista, assim, muito à nossa maneira, de que com 10% IRC vem tudo a correr, acho que é uma tolice, pelo menos uma tolice. Porque é uma ideia que é, essencialmente, do Dr. Frasquilho e do Dr. Santos Pereira e pouco mais. Isoladamente... Há uma data de aspectos que, a meu ver, são muito mais importantes. Isoladamente é uma tolice. Porque há uns que não vêm por causa da burocracia. São 15 anos... E é não conhecer a Alemanha. Os alemães nunca nos deixarão ter essa medida sem ter o resto feito. Portanto, é não conhecer a Europa, mais uma vez. Em segundo lugar, é preciso arrumar o sistema fiscal, não andar a mudar as leis todos os 15 dias. Pôr aquilo a taxas capazes. O sistema de justiça, no sistema de justiça há dois aspectos. Há a justiça, digamos, geral, chamamos assim, justiça civil e comercial, e há a justiça fiscal. Vão mexer na comuna civil e não estão a mexer nos impostos. É evidente que se disser a um investidor alemão, olha, a gente nos tribunais fiscais demora 10, 15, 18, 20 anos, bom, vão logo fora. Portanto, isto é das tais coisas que têm de ser um pacote e pacote simultâneo. Quer dizer, nós pusemos o sistema de impostos simplificado e em ordem, nós temos burocracia a menos, temos o mínimo indispensável, temos tribunais que funcionam. E isso já eu tenho referido aqui, que constitui para mim um grande ponto de interrogação, é saber o que é que o Ministro dos Estrangeiros anda lá fora a fazer... está a falar de diplomacia económica.
Eu, diplomacia económica, é nem sei. Eu acho que é uma maneira de andarem uns 50 ou 70 sujeitos a passear de avião. Isto para mim justiça económica. Se fizerem um negócio de cada vez é muito. Bom, mas independente... Mas se não se tentar não se consegue nada, não é, Dr. Medina? Você também ainda acredita na cegonha. Dr. Medina Carreira, então agora as pessoas mas isso vemos todos os governantes ocidentais a fazer, andar de um lado para o outro à procura de negócios. Presidentes da República e chefes do governo andar atrelados a 70 sujeitos, uns amigos e outros amigos, não é para coisa nenhuma. Parece coisas dos... Já estou a ver que o Dr. Medina Carreira, quando foi Ministro das Finanças, não gostava de andar de avião. Não, de avião não importa. Não, são coisas que não fazem parte do meu catálogo de patetices. Bom, portanto, não sei o que é que um Ministro dos Estrangeiros, que devia estar a tratar de relações com Berlim, com Bruxelas, com Roma... E também está, com certeza, não é? Você já ouviu dizer que foi falar com a senhora Merkel? Eu ainda não ouvi. Ou com o senhor, como é que se chama, o italiano novo. Falam chefes de governo. Bom, portanto, para mim é um mistério o que é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros anda a fazer em matéria de economia. E eu perceberia que se tivesse acelerado este conjunto de reformas, e para isso, para mim, havia uma solução, era um Ministro coordenador. Não é mandar nos outros, é saber isto como é que está, os tribunais, isto, a burocracia como é que está. Porque aquilo cada um chuta para o seu lado. Acha que isso seria possível neste governo com a preponderância que tem o Ministro das Finanças? Hoje dito, num governo em que haja... Não é uma utopia. Não é uma utopia o que está a dizer. Isto que está a passar é que é uma utopia, cada um a fazer o que lhe dá na cabeça. O chefe do governo, se fosse um chefe do governo mais a sério, nomeava um responsável para as reformas estatutárias, porque é decisivo, é tão decisivo... Seria o Ministro das Finanças? Não, isso das finanças trata do dinheiro e dos juros, não é? Dos investimentos. O chefe do governo não compreendeu três coisas. Que o primeiro grande problema era atacar as contas públicas, despesas. Segunda coisa era vigiar o Estado Social. E terceira coisa, isto para fazer tudo ao mesmo tempo. Terceira coisa, reformas estruturais. Bom, chegaram agora às reformas estruturais porque agora, 2 anos depois, é que lhes deu na cabeça que é agora. Mas agora porquê? Mexer nos tribunais, mexer na burocracia, mexer nos impostos, não vejo o que é que tem que ver ser agora ou ser há 2 anos. Portanto, falhou nas 3 frentes. O social vai desabar. Está aí tudo no meio da rua por causa das pensões, etc. As contas públicas... Doutora Manuela Ferreira Leite acha que se isto for avante o governo pode cair. O que é que acha? Bem, ela é mais informada a respeito de quedas do governo que eu. Eu lá sequei, não sei. Agora, você sabe que a mim não me faz impressão nenhuma que o governo caia ou não caia. Eu gostava era que viesse alguém que me convencesse. A gente olha para o horizonte, vai escolher quem? Quem é que vem fazer governo aqui? Não é? Você agora seja sincero e passe de jornalista a interrogado. Não passo, não. Pois claro, isso assim é duro, não é? Você confia em alguém para tomar conta deste país. Então qual é a alternativa, desse ponto de vista? Até aparecer alguém, que se calhar é um alemão, infelizmente. O doutor Medina Carreira lá vem com essa ideia não é isso, de que temos um alemão ou holandês ali à porta do terreiro do Paço. Mas você acredita num país em que não se discute no Conselho de Ministros e anda-se a fazer comunicações ao país como faz o Ministro dos Estrangeiros? Então aquilo que ele devia discutir lá dentro e sentar lá dentro anda cá a dizer fora. Você acha que isto é uma terra, que isto é um país, que isto é um governo? Isto é uma brincadeira. Doutor Nogueira Leite, o que é que acha destas iniciativas ao nível de Ministros dos Negócios Estrangeiros, dos resultados ou a ausência de resultados ao nível da diplomacia económica? Como é que nós podemos atrair investimento para Portugal? Eu devo dizer que não participei das viagens. Eram, no geral, outros colegas meus mais vocacionados para esse tema que o faziam. Mas eu não sou contra. Aqui temos uma pequena divergência. Eu acho que, às vezes, para desbravar certos mercados, não tenho a certeza que todas as pessoas que vão tenham efetivamente coisas a tratar. E acho que, enfim, há aqui uma componente política. Portanto, vai muita gente, vai muito assessor, vai muito jornalista que não era absolutamente necessário. Vão lá cumprir a sua função, que é outra. Portanto, não vou por aí. Mas, de qualquer das formas, eu julgo que, enfim, as pessoas acham que em alguns sítios isso tem tido, falaram na Venezuela, pode abrir alguma coisa na China. Agora, eu também acho que eu desconfio um bocadinho de termos toda a nossa política europeia nas mãos do Ministro das Finanças. Eu esperava que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Primeiro-Ministro assumissem um pouco mais. Mas esse tem sido o problema do Dr. Paulo Portas, pelo que se percebe, é justamente tentar impor-se mais no governo, quer na condição de Ministro de Estado, quer na condição de líder do parceiro da coligação.
Pois, é isso que estamos a assistir de há muitos meses eu não entro nessas dinâmicas do governo. Agora, na prática, nós, enfim, estamos muito dependentes de uma pessoa, que é uma pessoa muito competente, cheia de qualidades e defeitos, mas muitas qualidades, mas que eu acho que é o Ministro das Finanças, eu acho que devíamos ter, até porque ele viveu muito tempo do outro lado, era bom ter um pouco mais a sensibilidade do nosso lado. Agora, acho que ele faz bem o papel, mas o governo como um todo, o Ministro dos Estrangeiros não pode abandonar a política europeia. Claro. A política europeia é absolutamente central. Num país que abdicou para a Europa de um conjunto de políticas essenciais. Nós praticamente não temos estabilização macroeconómica, está toda na Europa. Eu sei que ele não tem a competência técnica do Ministro das Finanças, mas tem uma capacidade política muito forte. E os outros governos atuam na Europa através do Ministro